Nós vamos trabalhar essa questão da nomenclatura de compostos de arenos, nomenclatura de arenos, onde a gente usa o prefixo orto, meta e para. Então, eu gostaria de deixar muito claro para vocês que essa nomenclatura de orto, meta e para, nós vamos utilizar apenas e se somente se nós tivermos o anel benzênico, o benzeno que a gente já estudou em aulas anteriores, que é esse anel aromático que está aí, os exemplos para vocês. E quando o benzeno tiver dois radicais, duas ramificações ou dois substituintes. Não pode ser nenhum, nem três, nem quatro, nem cinco. Tem que ser o benzeno com duas ramificações, com dois substituintes, igual vocês estão vendo aí, ó, em todos os exemplos que estão aí disponíveis para vocês. Todos eles a gente tem aí, ó, dois substituintes em todos os anéis benzênicos. Então, eu uso a nomenclatura orto para quando eu tiver um anel benzênico com dois grupos substituintes, dois radicais ou duas ramificações ligadas a ele. E aí, existe uma regra para a gente usar esse orto para. Quando esses substituintes estiverem no carbono 1 e 2 do anel aromático, eu uso a nomenclatura orto. Quando esses radicais estiverem nos carbonos 1 e 3 do anel benzênico, eu uso a nomenclatura meta. Quando eu tiver esses radicais ligados ao anel benzênico nos carbonos 1 e 4 do anel, eu uso a nomenclatura para, tá? Só posso usar orto, meta e para se o benzeno tiver dois substituintes. Então, vamos para os exemplos. Se eu não tivesse a nomenclatura orto, o conhecimento da nomenclatura orto, meta e para, esse primeiro exemplo aí que eu circulei os radicais, qual seria o nome dele de acordo com a regra da IUPAC? Alguém pode me falar? Sem brigar. Camille. Seria 1,2 e o benzeno? 1,2? É Júlia que está falando comigo? Sim. Fala de novo, Júlia, fazendo favor, que o meu áudio cortou, eu não consegui ouvir, desculpa. Seria 1,2 de metilbenzeno? Isso, 1,2 de metilbenzeno. Só que a gente está vendo aí, tá errada essa nomenclatura? Não. Mas quando tem conhecimento da nomenclatura orto-metipara, a gente vai dar preferência para a nomenclatura orto-metipara. E aí a gente pode utilizar, porque a gente tem um anel benzênico com dois substituintes. Lembra que quando a gente tem radicais, nesse caso aí, a cadeia principal é o anel benzênico, e aí a gente vai começar a numerar os carbonos do anel benzênico mais próximos das ramificações. Como as ramificações elas são iguais, tanto faz você começar do primeiro CH3 ou do segundo. Então, ó, eu comecei a numerar desse carbono aqui, então aqui é o carbono 1 e esse aqui é o carbono 2. Então, se está na posição 2, você pode substituir a posição 2 pelo prefixo orto. Quando você já coloca o nome orto, subentende que os radicais estão no carbono 1 e 2. Então, é orto de metil, que a gente tem dois grupos metis, e a cadeia principal, benzeno, tá? A mesma coisa seria no da direita. Só que aí, olha, os radicais estão no carbono 1, 2 e 3. Ou seja, os radicais estão nos carbonos 1 e 3. Poderia dar nome para ele como 1,3 de metilbenzeno, de acordo com a IUPAC, ou, se está nas posições 1 e 3 dos radicais, eu substituo pelo prefixo meta, e aí chamo de meta de metilbenzeno, tá? De acordo com a nomenclatura ortometipara. O da direita, o próximo, ó, os radicais estão nos carbonos 1 e 4. 1 e 4. Nome para esse composto poderia ser de acordo com o IUPAC, 1,4 de metilbenzeno, ou então de acordo com a nomenclatura ortometipara, como está na posição 1 e 4, eu substituo a posição 1 e 4 pelo prefixo para. Então, seria para, que já subentende que é 1 e 4, dimetilbenzeno, tá? E aí, não sei se vocês estão lembrando, vou até voltar aqui rapidinho, que eu falei com vocês que o nome desse composto aqui, de cadeia mista, poderia ser metilbenzeno, ou então a gente pode chamar tudo isso de tolueno. E nesses exemplos que eu coloquei aqui agora de ortometipara, também tem uma forma de a gente chamar, tá? Quando o benzeno tem dois CH3 ligados a ele,
Espera só um pouquinho, gente. Quando o benzeno tem dois CH3 ligados a ele, igual tá aí, se é só um benzeno e um CH3, eu posso chamar ele de simplesmente tolueno. Agora, quando eu tenho um benzeno com dois CH3, independente da posição que esse CH3 está, e são só os dois CH3 ligados ao benzeno, eu chamo isso de chileno. Tudo isso aqui, ó, eu chamo ele de chileno. Qualquer um desses três aqui. Só que como as posições do CH3 elas estão diferentes, né? No primeiro caso está na posição 1, 2. Você pode chamar isso também de ortochileno, tá? No segundo, você pode chamar de meta-chileno ou simplesmente para-chileno, no caso do terceiro exemplo. Que aí, quando você fala orto, meta e para, você está falando que os radicais são as posições 1, 2, 1, 3 e 1, 4, respectivamente. E aí, quando se lembra do chileno, tem que se recordar que o chileno é o benzeno com 2 CH3, tá? É um nome que pode aparecer, mas isso não é tão comum, não. Mas eu gosto de falar que eu acho que na apostila de vocês não tem isso aí, tá? Agora, o último exemplo, vocês estão vendo aí que eu tenho dois grupos, só que não são dois grupos iguais. Eu tenho o C2H5, que é o vulgo etil, o etil é CH2CH3. Eu só simplesmente condensei e coloquei C2H5, tá? Que é a mesma coisa. Só que aí, o problema dessa questão é numerar os carbonos. Eu devo começar a numerar esses carbonos do anel benzênico nesse último exemplo. Eu começo a numerar do etil ou do metil. E por quê? Do etil, porque é por ordem alfabética? Isso, tem que ser do etil, porque é por ordem alfabética. Então, meu carbono 1 vai ser o carbono do etil. Deixa eu só apagar esse tanto de rabisco aqui. O carbono 1 vai ser o do etil e o 2 vai ser o do metil. Como estão nas posições 1 e 2, você poderia colocar nome de acordo com o IUPAC. 1 etil, 2 metil benzeno, ou poderia ser, no caso aí, como a gente tem um benzeno com dois substituintes, a gente poderia substituir por orto, meta e para. Como está na posição 1 e 2, orto, etil, metil, benzeno. Sigo também a ordem alfabética para citar as ramificações aí. Ficou claro, pessoal, como é que usa a nomenclatura orto, meta e para? Ficou assim. Ficou? Tem que lembrar que você só usa orto, meta e para quando tiver um anel benzênico com dois radicais. Mais que dois ou menos que dois, a gente não utiliza essa nomenclatura, tá? Só para o anel benzênico com dois substituintes aí, com duas ramificações. Pode dar sequência? Então, isso que a gente já viu na aula passada. Já vimos esses exemplos de alcanos e corrigimos também, de acordo com o que a Camille disse. Então, vamos falar de alcenos. Vocês vão fazer exercício comigo aqui junto, igual a gente fez na aula passada, para treinarmos a nomenclatura. Pequenos exemplos, mas para a gente lembrar como que faz. Vamos ver de alcinos e a gente fecha e eu vou fazer um exercício do livro, tá? Então, só para a gente lembrar. Os alcenos ou alquenos é um grupo dos hidrocarbonetos, lembrando, então, que só tem carbono e hidrogênio, e que é um tipo de hidrocarboneto que existe ligações duplas entre carbonos, pelo menos uma ligação dupla entre carbonos, que é o que a gente chama de insaturação, tá? Então, a gente tem exemplos aí de alcenos, hidrocarbonetos que têm ligações duplas entre carbonos. E aí, eu gostaria de comparar um alceno com um alcano. Lembra que alcano é hidrocarboneto que só tem ligações simples. Nós já até discutimos a questão da reatividade dos alcanos frente a reações químicas e tudo mais, e o porquê de ele ser pouco reativo, se eu não me engano. Digamos que você tenha dois tipos de hidrocarbonetos disponíveis para você utilizar em uma reação química, tá? No caso, você tem um alcano e um alceno. Esse alcano e esse alceno têm a mesma quantidade de carbonos na cadeia. O que muda é que no alceno vai ter insaturação e no alcano não vai ter. Aí vem a pergunta: entre um alcano e um alceno, com a mesma quantidade de carbonos, para utilizar em uma reação a qual eu quero que ela ocorra com a maior velocidade possível, qual dos dois reagentes eu utilizo para minha reação? Um alcano ou um alceno e por quê?
Alguém tem ideia? Esperar. Se não quiser falar, pode digitar, viu, gente? No caso, você quer que mais rápido possível? Eu quero que a velocidade da reação seja a mais rápida possível. Desconsidera efeito de catalisador, tá? Eu só tenho um alcano e um alceno como opção para reagente. Só um alcano ou alceno. Os dois têm a mesma quantidade de carbonos. Qual que seria o ideal para eu utilizar na minha reação? Sendo que eu quero que a reação aconteça com a maior velocidade possível. Nenhuma ideia? Vamos lá, gente. Os alcanos são, a gente já discutiu isso. Os alcanos são muito reativos ou pouco reativos? Vocês estão me ouvindo? Eu não sei se se é a minha internet, mas seu áudio está cortando. Então tá. Vamos lá. Você está me ouvindo direito agora? Agora sim. Tá. Vamos lá, então vamos tentar construir essa resposta. Os alcanos, a gente já estudou isso. Eles são muito reativos ou pouco reativos em uma reação química? Pouco reativos. Pouco reativos. E por que a gente discutiu que eles são pouco reativos em uma reação? Qual foi a discussão que a gente fez? Porque eles são formados por uma ligação sigma e ela é muito forte? Isso, porque os alcanos são formados só de ligações simples e as ligações simples são formadas por ligações sigma, que são as ligações mais fortes. Isso mesmo. Agora, então vamos comparar com os alcenos. Os alcenos têm ligações duplas. Eles têm a insaturação. Pelo menos uma ele tem que ter para ser um alceno, que é entre carbonos. Então, se ele tem uma ligação dupla, ele vai ter uma ligação sigma e uma ligação pi, concorda? Pelo menos uma pi ele tem que ter? Tem que ter uma ligação dupla. Pois é. Quem que é mais fácil você quebrar? Uma ligação sigma ou uma pi? Mais fácil de quebrar uma pi. Mais fácil de quebrar uma pi. Então, quando você quebra uma ligação pi de um alceno, ele já vai deixar de ser um alceno. Teoricamente, você está quebrando uma ligação da dupla e aí a reação já começa. Então, se você tiver um alcano ou um alceno com a mesma quantidade de carbonos para usar uma reação química, você quer que essa reação aconteça o mais rápido possível, qual seria a melhor escolha? Um alceno? Um alceno, tá? Então, se a gente comparar um alcano ou um alceno com a mesma quantidade de carbonos frente à reação, a reatividade, na verdade, uma reação química, os alcenos vão ser mais reativos se comparados com alcanos de mesma cadeia, tamanho de uma cadeia com a mesma quantidade de carbonos, tá? Porque tem a ligação pi, e a ligação pi vai ser mais fácil de ser quebrada, ok? Então, vamos seguir aqui, ó. Então, aí, ó, os alcenos são raros de encontrar na natureza, sendo mais reativos que os alcanos, que foi o que eu expliquei aqui agora, por causa da presença das ligações duplas. E no caso das duplas, a gente tem a ligação pi, que vai ser mais fraca e mais fácil de ser quebrada, os tornando mais reativos mediante uma reação química, tá? E a questão da nomenclatura a gente já viu também. O que muda da nomenclatura de um alceno para um alcano é que o próprio infixo aqui, ó, em de alcenos, cadê? Minha canetinha, aqui, ó. Esse infixo em é o significado de existir ligações duplas entre carbonos. Então, você segue a mesma regra para dar nome para um alcano. Se a cadeia for normal, o que é uma cadeia normal? Só tem carbono primário e secundário. Você coloca prefixo, que tem a ver a quantidade de carbono da cadeia principal, né? Que é o met, et, prop, but, pent, e assim sucessivamente. Você coloca o número que vai indicar a posição onde está a ligação dupla. Por exemplo, igual no caso do but 2N. É but, porque tem 4 átomos de carbono no total.
2 é porque no carbono 2 existe a ligação dupla, que eu uso o infixo em, e o O de hidrocarboneto, tá? Então, o que muda do nome de um alceno para um alcano, as regras são todas iguais. É só o infixo que vai mudar. Em vez de ser an, de alcano, de ligações simples entre carbonos, eu vou ter o infixo em, de ligação dupla entre carbonos. Se tiver mais de uma dupla, você tem que indicar, tá? Tem que falar que é dien, trien e assim sucessivamente, tá? Olha aqui o exemplo de alceno ramificado. Lembra que quando a cadeia é ramificada, você tem que selecionar a cadeia principal. No caso dos alcenos, como são alcenos, eles têm insaturação. Lembra que a insaturação, que é a dupla ou a tripla de carbonos, especificamente nos alcenos, a dupla, que vai sempre ter, ela tem que estar na cadeia principal. Mesmo que na opção que você inclua essa dupla, tem uma quantidade menor de carbonos. Então, no caso desse exemplo aqui, que a gente tem, essa cadeia minha foi a principal, porque é a maior quantidade de carbonos que eu tenho, e inclui a ligação dupla, que sempre tem que incluir. Depois que eu seleciono a cadeia principal, lembra que a gente tem que numerar os átomos de carbono da cadeia principal. Quais são os critérios para eu numerar os átomos de carbono da cadeia principal? Mais próximo de quem? Vocês lembram? Qual que é a ordem? Mais próximo da insaturação? Isso. Que quando era alcano, a gente só pensava que era mais próximo da ramificação, que não tinha dupla nem tripla. Agora, nos alcenos e nos alcinos, a gente tem uma outra ordem. Tem que olhar o lado mais próximo da dupla ou mais próximo da tripla e depois mais próximo da ramificação, tá? Então, no caso desse exemplo, a gente vai começar a numerar da esquerda para a direita, porque da esquerda para a direita é mais próximo da dupla, tá? E se você esquecer que a dupla tem preferência em relação à ramificação, você vai começar a numerar da direita para a esquerda, e aí vai achar o nome errado. Então, comecei a numerar da esquerda para a direita, porque é mais próximo da ligação dupla. Então, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ficou só, isso é um 8, né? Ficou só uma ramificação para o lado de fora, que é o grupo metil. Na hora de dar nome, começo a citar a posição das ramificações, depois a quantidade de carbonos da cadeia principal, a posição de onde está a insaturação e o sufixo do grupo funcional, que é dos hidrocarbonetos, que é O. Então, ó, no carbono 6, eu tenho o grupo metil, que é a única ramificação que eu tenho. Acabei as ramificações, vou para a quantidade de carbonos da cadeia principal. Como são 8, prefixo oct. No carbono 3, eu tenho a minha insaturação. Então, 3, que no caso é uma dupla, infixo em, como é um hidrocarboneto, terminação O. Ok? Agora a gente tem esses 3 exemplos aí. Deixa eu ver quantas horas são agora. São 3h56. Eu vou dar para vocês até 4h03 para vocês fazerem dar nome para esses 3 compostos aí e a gente corrigir e dar sequência no conteúdo. Vamos lá. 4h03, eu vou corrigir. Façam aí, quem quiser já me mandando pelo chat a resposta, pode mandar, tá? Senão, depois a gente faz junto. Vamos lá, rapidinho.